Vereadora Paula Iores. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais e aqui no plenário. Eu ocupo esse espaço de liderança em função, assim, vereador Toigo, os números que preocupam, né, na nossa cidade. Porque eles falam exatamente do nosso futuro, do futuro da cidade. O primeiro caso, né, que a gente vem tratando já há bastante tempo, é o caso Manha Bosco, que nós aguardamos por um resultado positivo para o município. Porque, no caso de não ser positivo, são 620 milhões. Né? Uma coisa que é muito grave no sentido da continuidade da prestação de contas. Né? Porém, eu acrescento a essa preocupação a reportagem desse final de semana do Jornal Pioneiro, que fala com relação ao pagamento de aposentadorias dos aposentados e pensionistas do município. Né? A previsão é que, dando andamento ao cálculo atual, em 2023, que está logo aí, o financiamento seria na ordem de 921 milhões. Se nós for condenado no caso Manha Bosco, que nós continuar nesse ritmo, o que vai ser de Caxias? Né? Então, acho que isso é muito grave. A gente vê na reportagem que os dados relativos a 2017 e 2018 mostram que a contribuição dos servidores inativos e pensionistas foi suficiente apenas para cobrir 20% desse custo. Né? Vejo que é bem importante o contraponto feito pelo Sindiserve, na pessoa da presidente, a Silvana, onde ela sugere que se refaçam os cálculos, né? Onde ela comenta que, inclusive, uma contribuição suplementar poderia passar a ser diferente. Mas eu trago esse tema porque ele é de interesse de todos nós. Ele é de interesse, né, numa visão 360 graus dos pensionistas e dos aposentados, porque para a gente poder garantir que eles continuem recebendo, né? A gente vê na reportagem um perfil que ele, de certa forma, ele deixa, né, evidente como esse assunto é grave. Porque nós temos o pensionista mais velho, o aposentado de mais idade tem 96 anos. E a idade média dos nossos aposentados é 64. E nós também temos pensionista, né, com 102 anos. Então, é uma conta expressiva. Então, nós estarmos atentos e olhar esse assunto é grave para a gente poder garantir que eles continuem recebendo e, especialmente, garantir que a cidade continue existindo, prestando serviço público, que é o que cabe ao município, né? No que tange à segurança, à saúde e à educação. Então, penso que esse tema deva, né, ser puxado por essa casa, pode ser pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, o vereador Toigo, né, que tem esse papel, né, exato, ou até pode ser por todas as comissões, porque o efeito disso é social. Né, o efeito pode, se nós não podemos mais dar conta dos serviços públicos, o efeito é para todos. Então, cabe a nós, né, me parece, como representantes de toda a comunidade, trazer esse assunto à tona, aprofundar, né, o quanto, de fato, a reforma da Previdência vai interferir nisso e o quanto nós teríamos, o que representaria refazer os cálculos dessa situação, né? Porque a gente tem que olhar de uma forma transparente esse assunto e sermos previdentes. Nós não podemos esperar esse assunto explodir para depois ir atrás dele. Nós temos que ser
previdentes. Então, trago isso assim com muita preocupação, né? E penso que a gente deva puxar esse debate, porque ele é grave, né? E ele não se formou de uma hora para outra. Mas se a gente olhar com antecedência, a gente pode amenizar o impacto. Um outro aspecto que eu gostaria, então, de comentar com os senhores e as senhoras aqui presentes é que, conforme comentamos, né, sugerimos em momento anterior, quando tratávamos da festa da uva, a sugestão de haver uma ampla avaliação, uma profunda avaliação da festa, né, com a metodologia, inclusive, né, de que a gente chama de análise SWOT, aonde verifica os pontos fortes e pontos fracos desta festa, e uma análise de oportunidades e de ameaças numa visão de futuro. Ontem, então, estivemos com a presidente Sandra, a vereadora Tati, o vereador Tibiriçá, né, e eu, e foi muito bem acolhida pela presidente Sandra, né, onde, inclusive, fez alguns esclarecimentos, falando da prestação de contas, que ocorrerá até no final de abril, e justificou o porquê disso, né, que tem a chegada de recibos e coisas que ainda estão em andamento. E foi acolhida a ideia de fato, ser feito esta avaliação com esta metodologia, junto a ao Conselho Consultivo, o vereador Cassina, né, que é representado, então, pela Câmara de Indústria e Comércio, pelo CDL e Sindilojas, pelo Sindicato da Agricultura, pelo Sindicato do Rural, pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura. O senhor pediu uma parte? Permite uma parte, sim. Pois não? Vereadora Paula, a questão da festa da uva, ela me preocupa demais, em que pese o esforço da Comissão Comunitária, da Sandra Randão. É importante que a comunidade de Caxias do Sul saiba que o prefeito está muito pouco se lixando para a festa da uva. E isto eu ouvi do presidente da MESNE, que vieram convidar ele para a reunião da MESNE, e ele disse que ele era prefeito de Caxias. Aí o presidente da MESNE insistiu, dizendo, mas nós vamos tratar de assuntos regionais. Eu não me elegi governador. Cada município que resolve os seus problemas. Então, com esta cultura, com esse tipo de parceria com os municípios da encosta superior do Nordeste, como é que nós vamos fazer festa da uva? Então, a Sandra, se ela tem alguma dúvida ainda, que ela converse com o prefeito de Veranópolis, que é o presidente da MESNE, que eu tenho certeza que vai elucidar muito. Aí nós vamos entender por que a festa da uva não decolou. Nós precisamos da integração da região. Nós não somos tão autossuficientes assim de achar que cada um se vire com seus problemas. Nós somos uma região irmã, de cultura semelhante, de povos que têm relações familiares, de afinidade, de negócios. E aí o gestor tratar o prefeito, o presidente da MESNE dessa maneira, e aí quer que a festa da uva tenha sucesso. Então, eu realmente acho que pro bem da marca Festa da Uva, que não se marque nova edição sob a administração desse gestor. Isso aqui vai parecer aqueles restaurantes falidos, que para reconquistar a clientela tem que botar depois uma faixa sob nova direção. Obrigado pela parte. Vereador Adiló, obrigada. A gente não entrou exatamente nesse mérito de fazer ou não fazer a próxima, mas de fazer uma profunda análise, né? E se não, entendo assim que o Conselho Consultivo ele tem a sua representatividade, né? Então, independentemente da forma como o prefeito age, nós temos que fazer a parte que a gente pode fazer. Essa é a ideia que havia sido proposta aqui por mim anteriormente. Nós fomos adiante com a reunião marcada, e é assim, se tiver que andar paralelo, a gente anda. Mas nós temos que, o que foi dito, né, eu reafirmo, e penso que é da concordância de todos. A festa da uva é maior do que todos, né?
maior do que uma administração. E essa, a nossa iniciativa foi no sentido de garantir que isso de fato aconteça. Obrigada, presidente. A declaração de líder solicitada pela bancada do MDB.